O olhar, a distância e o silêncio. Os fãs ficaram se perguntando quem estava caminhando ao lado de Jungkook. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos de volta ao K-Pop Coreia. Hoje a gente não vai ter pressa. Não estamos aqui para tirar conclusões. Não estamos aqui para apontar dedos, muito menos para acusar alguém. Hoje escolhemos parar, porque houve um momento que à primeira vista parecia não dizer absolutamente nada. Mas quanto mais você olha, mais ele começa a dizer tudo. O aeroporto, um lugar de transição, um lugar de verdades. Aeroportos sempre foram espaços honestos. Eles não tomam partido, não guardam segredos por muito tempo. Eles existem entre a partida e a chegada, entre a vida pública e os momentos privados. Para a maioria das pessoas, o aeroporto é só uma sala de espera. Mas para um idol, o aeroporto é um palco sem cortinas. E Jungkook sabe disso. Ele sempre soube. Cada passo é gravado. Cada silêncio é interpretado. Cada pessoa ao seu lado pode virar uma história. E ainda assim, naquele dia, algo parecia diferente. Uma chegada estranhamente silenciosa, sem anúncio grandioso, sem gestos dramáticos. Jungkook surgiu como alguém com a mente muito além do aeroporto. Boné puxado para baixo, máscara cobrindo o rosto. Mas seus ombros não estavam tensos. Ele não parecia em alerta. Não parecia apressado. Ele parecia calmo. E essa calma se tornou a primeira grande pergunta. A figura ao lado dele. No começo, muita gente nem percebeu, porque naturalmente todos os olhares procuram Jungkook. O nome dele, por si só, já chama a atenção. Mas então as câmeras captaram um detalhe. Alguém caminhava ao lado dele. Não à frente, como um segurança, nem atrás, como um staff, mas exatamente ao lado. Uma posição muito específica. E nunca acidental. A partir daquele instante, o tempo pareceu desacelerar. Uma distância que nunca foi neutra. No mundo dos idols, distância é uma linguagem. E a distância entre eles não era profissional. Não era rígida. Não era fria. Não parecia ensaiada. Era o tipo de distância compartilhada por pessoas que já aprenderam a existir juntas no silêncio. E Jungkook, alguém normalmente muito consciente da própria postura, não tentou ajustar nada naquele dia. Ele deixou a distância existir. Houve um momento que os fãs assistiram repetidas vezes. Jungkook virou o rosto. Não para as câmeras, não para os fãs, mas para o lado. O olhar foi breve, mas não foi vazio. Não buscava aprovação, não pedia atenção. Era o tipo de olhar que diz, em silêncio, eu sei que você está aqui. Para muitos fãs, só esse instante já foi suficiente para tirar o fôlego. Um silêncio escolhido, não imposto. O dia passou. As imagens se espalharam, mas não houve explicação. Nenhum post emocional, nenhuma declaração oficial, nenhuma tentativa de controlar a narrativa. E Jungkook permaneceu em silêncio. Mas não era um silêncio de medo, nem de pressão. Era um silêncio intencional. Não o silêncio desconfortável da incerteza, nem a pausa estranha de algo inacabado, mas um silêncio que sabia exatamente o que estava fazendo. O tipo de silêncio de alguém que aprendeu com o tempo, com a pressão e até com perdas, que nem todo momento precisa ser preenchido com explicações. Alguns momentos precisam respirar. Alguns momentos precisam existir exatamente como são. Quando o fandom começou a observar os detalhes, os fãs assistiram de novo, mas dessa vez de um jeito diferente. Não focaram em rostos, nem em roupas, nem em manchetes ou legendas. Eles observaram o que não pode ser editado: a linguagem corporal. O jeito como Jungkook ajustava o ritmo dos passos, sem pressa, sem resistência. O ângulo sutil do ombro, não defensivo, não distante, mas consciente. Ele não se afastava totalmente, mas também não tentava controlar o momento. Esses não eram gestos para as câmeras, eram movimentos naturais, aqueles que surgem quando alguém esquece que está sendo observado. Pequenos detalhes que não podem ser ensaiados, porque o corpo costuma falar a verdade muito antes da boca. E por trás de milhares de comentários, teorias, empolgação e preocupação, existia uma pergunta silenciosa. Uma pergunta que quase nunca aparecia escrita. Jungkook está bem? Não. Quem é essa pessoa? Nem qual é a relação deles. Mas algo mais humano, mais suave. Ele parece mais leve? Ele parece mais em paz do que antes? E de alguma forma, a resposta não veio em palavras. Veio na postura, no ritmo dos passos, na forma como ele se movia sem urgência,
como se, pela primeira vez, o mundo não estivesse correndo atrás dele. A calma de um idol que cresceu. Jungkook não é mais o adolescente aprendendo a ficar no palco sem tremer. Ele é um homem que sobreviveu ao peso das expectativas, ao eco das críticas e ao olhar constante do mundo. E talvez seja exatamente aí que tudo muda. Porque, por muito tempo, Jungkook existiu como uma ideia antes de existir como pessoa. Um símbolo, um sonho coletivo, um reflexo das expectativas de milhões. Cada sorriso analisado, cada gesto ampliado, cada silêncio questionado. Crescer sob esse olhar constante não ensina apenas a performar, ensina a sobreviver. E sobreviver, muitas vezes, significa esconder partes de si mesmo, até de si próprio. Mas naquele aeroporto, algo escapou. Não de forma dramática, não como um grito, mas como um sussurro. Um desses momentos raros em que a vida passa antes que o controle entre em cena. E talvez por isso tenha sido tão impactante. Porque não parecia planejado, não parecia calculado, parecia real. O que vimos não foi uma revelação, foi uma permissão. A permissão de andar sem pressa, de dividir o silêncio, de não reagir a tudo, de não oferecer respostas prontas, de simplesmente existir. E isso, para alguém como Jungkook, é imenso. Existe uma diferença enorme entre estar sozinho e estar em paz. E muitos fãs sentiram isso sem precisar de legenda. Algo no jeito como ele caminhava dizia que, por alguns instantes, ele não estava carregando o peso do mundo nos ombros. Não estava se defendendo. Não estava fugindo. Estava ali, presente. Talvez seja isso que mais tenha tocado o fandom. Não a curiosidade sobre quem estava ao lado dele, mas a sensação de que Jungkook parecia mais leve. Como alguém que finalmente aprendeu que não precisa explicar cada passo para continuar sendo amado. Porque o amor verdadeiro, aquele que permanece, não exige acesso total. Ele respeita o silêncio. Ele entende os limites. Ele sabe esperar. E o silêncio daquele dia não foi um muro. Foi um espaço. Um espaço entre o que o público quer saber e o que ele escolhe guardar. Um espaço saudável, necessário, humano. Jungkook passou anos sendo tudo para todos. O mais novo, o mais talentoso, o mais dedicado, o mais observado. Cresceu aprendendo que qualquer erro virava manchete e qualquer escolha pessoal virava debate público. Mas amadurecer também é aprender que nem toda narrativa precisa ser compartilhada, que nem toda história pertence ao público, que algumas partes da vida só fazem sentido quando permanecem intactas. Talvez aquela caminhada tenha sido um desses lembretes silenciosos. Não sobre romance, não sobre escândalo, mas sobre equilíbrio. Sobre aprender a existir fora do palco sem desaparecer. Sobre ser visto sem se sentir invadido. Sobre caminhar ao lado de alguém, quem quer que seja, sem transformar isso em espetáculo. E no fundo, talvez essa seja a maior transformação de Jungkook. Não a musical, não a estética, mas a interna. A de alguém que entendeu que crescer não é se afastar dos fãs, mas se aproximar de si mesmo. Porque quando um artista encontra esse ponto de equilíbrio, algo muda na forma como ele cria, como ele vive e como ele se entrega ao mundo. Ele deixa de pedir permissão para respirar. Ele deixa de se justificar por sentir. Ele passa a escolher o silêncio quando o silêncio é mais verdadeiro que qualquer discurso. E isso não diminui o ídolo. Isso o humaniza. Talvez nunca saibamos quem era aquela figura ao lado dele. Talvez o tempo passe e esse momento se dissolva em meio a tantos outros. Mas a sensação ficou. E sensações verdadeiras não desaparecem tão fácil. Elas ficam guardadas. Elas voltam em lembranças. Elas ensinam. E o que aquele dia ensinou foi simples e poderoso. Jungkook está aprendendo a viver para além das expectativas. A caminhar no próprio ritmo. A permitir que algumas histórias sejam apenas dele. E nós, como fãs, talvez também estejamos aprendendo algo. Que amar um artista não é exigir explicações, mas oferecer respeito. Não é invadir, mas acompanhar. Não é controlar a narrativa, mas aceitar o silêncio quando ele é necessário. Porque no fim, o que realmente importa não é saber tudo, é sentir. E aquele momento, nós sentimos o olhar, a distância, o silêncio. E talvez seja exatamente aí que mora a beleza mais rara de todas. Esse olhar ainda está nas imagens. Essa distância ainda parece intencional. E esse silêncio continua ecoando. Não alto,
mas constante, no coração dos fãs. E talvez seja aí que mora a verdadeira beleza. Porque nem toda história precisa ser resolvida. Nem todo momento precisa de fechamento. Algumas histórias não são feitas para serem respondidas. Elas são feitas para serem sentidas. Obrigado por caminhar devagar com a gente. Se você gosta desse tipo de narrativa mais profunda, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Porque aqui no K-Pop Coreia, a gente acredita que as histórias mais profundas muitas vezes nascem justamente daquilo que nunca foi dito.